Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de ciências. Vamos continuar falando sobre a água. Agora sim tá certo, né? A aula anterior eu queria antecipar a aula de hoje, mas não é. Hoje que nós vamos falar sobre a água como fonte de energia. Lembrando que lá na abertura do capítulo, eu comentei com vocês daquela imagenzinha que estava embaixo, lá na abertura do capítulo, que a gente usa a água para a produção de energia. Mas de que forma que a água pode nos dar energia? Através das hidrelétricas. Aí temos uma outra questão, pessoal. Na hora de se construir uma hidrelétrica, o que acontece? Grandes rios precisam ser deslocados, os seus cursos são modificados. O homem consegue modificar o trajeto de um rio para a construção de hidrelétricas, mas com isso acontece o quê? Poluição, desmatamento de algumas regiões, peixes acabam desaparecendo, famílias e comunidades que vivem daquele local acabam sendo prejudicadas com isso também, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem aí na sua região, na sua cidade, alguma hidrelétrica próxima? Nós temos no Brasil uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, que fica no estado do Paraná, lá na cidade de Foz do Iguaçu, que fornece energia para quase todo o nosso país e o Paraguai, o nosso país vizinho também, ali onde tem a tríplice fronteira naquela região, que tem uma divisão também entre Brasil, Paraguai e Argentina. Só uma curiosidade essa para vocês, tá? Como é que funciona a questão da produção de energia elétrica pela água? Vamos ver a nossa explicação aqui no livro? Então, lá na página 157 do seu livro 2, vamos fazer a leitura juntos. A água como fonte de energia. Você sabia que a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é obtida da força da água? A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é obtida das chamadas usinas hidrelétricas. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Brasil e no Paraguai. É uma das maiores do mundo, tanto em tamanho quanto na produção de eletricidade. Então, imagina a quantidade de energia que é produzido ali. Então, novamente eu vou lembrar, quando eu estou economizando luz, eu estou economizando água? Estou também, porque quanto mais luzes estão sendo utilizadas, maior está sendo a produção de energia, maior está sendo o consumo daquela energia produzida, tá? A força da água, olha lá, vamos explicar agora como é que funciona, tá? A força da água faz girar grandes hélices chamadas de turbinas, que têm em seu interior geradores de energia elétrica. A energia gerada nesses equipamentos é transmitida por meio de fios e de torres de transmissão para todas as construções ligadas à rede elétrica. As usinas hidrelétricas têm como vantagem o uso de um recurso natural, renovável e limpo, que é a água. Como que a água é um recurso renovável? O que acontece na natureza que renova essa água? É a chuva. Por isso que a gente ouve muito nos jornais, principalmente na televisão, que estamos em período de seca. Então vai ter apagão de luz, como já aconteceu. Por quê? Tem água sendo reabastecendo lá as hidrelétricas, os rios? Não tem, sem a água da chuva que está reabastecendo os rios, como que vai ter a produção de energia elétrica? Não tem água suficiente para fazer essas turbinas, esses geradores rodarem, e então ter a produção de energia elétrica. Então, se não tem chuva, não tem água para o nosso consumo e também não tem água para a produção de
energia elétrica, certo? Então, pessoal, mais um motivo de economizar a luz também, para ajudar a economizar água. Onde foi que eu parei? Aqui. Por outro lado, apresentam a desvantagem de alterar o ambiente onde são construídas e de depender do regime das chuvas da região para que a produção de energia seja constante. Olha lá o que eu falei da questão da alterar o ambiente. O homem faz o que com o curso do rio? Altera, modifica. Com isso, animais que precisam daquele local, não só peixes, mas outros que vão até lá para se alimentar, também se prejudicam para beber aquela água, né? A comunidade humana também que usa aquele rio para sobrevivência se prejudica também. Em épocas de chuvas, a produção de eletricidade é alta, mas em épocas de seca, o nível de água dos reservatórios fica abaixo do necessário para a geração de energia elétrica e algumas turbinas podem até parar de funcionar por um período, porque vai ter água o suficiente para fazer essa turbina rodar? Não, e como são muitas, né? Não é só uma, são várias. Então, o que acontece? Eles centralizam em algumas apenas e as outras são desligadas. Aí a produção de energia diminui, ok? Como consequência da interrupção do funcionamento de algumas turbinas, pode faltar eletricidade em alguns locais e pode haver aumento no valor das tarifas de energia cobrada da população. O que acontece? Eles aumentam o valor da luz, da conta de luz, para fazer com que as pessoas diminuam o consumo, porque diminuindo o consumo vai estar economizando a água para a produção de energia elétrica. Tem locais que não tem como parar a questão do funcionamento de luz. Pensa nos hospitais, por exemplo. Não tem como ficar sem luz, não é verdade? Funcionar lá equipamentos e eles precisam da eletricidade. Mas a nossa casa, quando tá de dia, tá claro, eu posso deixar a luz apagada? Posso, eu devo inclusive, né? Se eu não tô num local, apago a luz para poder usar, só acender quando eu for usar novamente. Se eu não tô num lugar e deixo a televisão ligada, é correto? Não, também não é correto. Eu tenho que desligar a televisão e depois, quando eu voltar, eu ligo novamente. Então, pessoal, lembrando aí o que a gente aprendeu nessa aula, economizar a luz. Ok, turma? Então é isso. Nos vemos em breve para a nossa próxima aula de ciências. Se cuidem. Um beijo carinhoso. Tchau!